Bom dia, povo amado do Senhor. Vamos para mais um estudo então, né? Terminando o livro de Gênesis hoje, olha que bênção. Gênesis 47 a 50. E agora José apresenta os seus irmãos ao faraó. O faraó pergunta qual é o trabalho. Pede para cuidar do gado dele, dá para eles a terra de Gósen, fala: a terra do Egito é sua, pode habitar nela. O faraó então recebe os irmãos de José e o pai, Jacó, com o maior carinho. O faraó pergunta a Jacó qual é a idade dele. Fala que os dias das peregrinações dele são 130 anos. Os dias maus foram poucos, perto das bênçãos que Deus deu para este homem. E fala que não chega nem perto dos dias dos seus pais, ou do seu pai, do seu avô. Nós temos também que chegar no final da nossa vida, ver as bênçãos, que são muito maiores do que as coisas ruins. Eu creio que Deus tem muita coisa boa na sua vida e vai superar em muito as lutas e as coisas ruins que você possa ter passado. Chegar no final, completando a nossa carreira, guardando a nossa fé. E as palavras de Jacó para o faraó parece ser de um homem que não sofreu quase nada na vida. E na realidade ele sofreu muito. Eu quero dizer que o sofrimento com Deus não é igual ao sofrimento com o mundo, porque Jesus, ele carrega o nosso fardo. Deus sempre esteve com Jacó e Jesus sempre estará com você, na fornalha, fora dela, na dificuldade, na doença, ele está com você. Então, também no fim da sua vida, você vai falar: poucos e maus foram os dias, porque a maioria, Deus me ajudou, Deus me carregou, Deus me fez suportar, Deus me abençoou, Jesus Cristo me deu a paz que o mundo nunca pôde me dar. Jacó abençoou o faraó, ou seja, faraó viu em Jacó algo. Vai se retirar da presença dele e vai habitar na terra do Egito com seu filho José e com os seus filhos, seus netos, na terra do Egito. José enriqueceu o Egito, enriqueceu o faraó e ainda cuidou das pessoas para que não morresse de fome. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos e os dias da sua vida foram 147 anos, morando junto com seu filho, que ele achou que nunca mais ia ver ele. Agora ele, vendo que os seus dias estão chegando no fim, ele chama José e manda pôr a mão debaixo da coxa. De novo o juramento aí, ó. E jura que não vai enterrar ele no Egito, mas vai enterrar ele na caverna de Macpela, que vai levar o seu corpo a ser enterrado junto com os seus antepassados. Passadas essas coisas, eles falam para José: seu pai está enfermo. E José leva agora os seus filhos para que o seu pai pudesse abençoá-los. E ele pega os filhos de José, põe a mão direita na cabeça do mais novo e a esquerda do mais velho. E José acha que é porque ele não está enxergando. Ele fala: não, tem que ser assim, é assim que Deus quer. Por quê? O filho mais novo chamava Efraim e o mais velho Manassés. E ele fala: os dois serão grandes nações, mas do mais novo virá multidões de nações. O que você não sabe é que as 12 tribos de Israel não são os 12 filhos de Jacó. São os 10 filhos de Jacó e os 2 de José. Seus 2 filhos são meus. E na hora de abençoar, ele inverte a mão e ele abençoa o mais novo com a maior bênção: seja frutífero. O nome Efraim é frutífero. E lá na frente, quando você for ver a divisão do reino de Israel, você vai ver que Efraim era o cabeça das 10 tribos do norte. E as 10 tribos do norte vão virar um povo gentio. Elas vão perder a sua identidade. Efraim vai ter a representatividade da igreja do Senhor, né? Por isso ele recebe a bênção ali, já profetizando o que aconteceria no futuro. Ele abençoa Efraim com a bênção da multiplicação. No verso 19, você vê o que ele fala sobre Efraim, que a sua descendência será uma multidão de povos. Lembrando que lá em Gênesis 15, Deus profetizou que eles vão ficar 400 anos no Egito. E depois ele vai lá libertar aquele povo com grandes manifestações de julgamento. Jacó vai chamar os seus filhos, vai começar a abençoar cada um deles. E a bênção do Messias, em vez de ir para Rúben, Rúben deitou com a concubina do seu pai. Ela vai para Judá, Judá teve misericórdia de José, vendeu ele, não deixou os irmãos matar. E Judá vai ser o herdeiro da bênção do Messias. Leia Gênesis 49, de 8 a 10.
O estandarte da tribo de Judá é um leão, e aí vai falar Judá é leão. Falando que os filhos do seu pai se inclinarão a ti, e o cetro de rei não se afastará de Judá. E a ele obedecerão todos os povos. Ó, a profecia. De qual tribo? A semente da mulher, lá de Gênesis 3,15. Viria o Messias, o descendente de Abraão, aquele que abençoaria todas as famílias da terra. Jacó profetiza de Gênesis 49, de 8 a 10, que sairá da tribo de Judá. Depois de abençoar os seus 12 filhos, ele fala, vocês vão me sepultar junto com meus pais. Jacó morreu, expirou e foi reunido ao seu povo. José vai mandar embalsamar o seu pai, conforme o costume dos egípcios, chorar, prantear, cumprir todo aquele período do embalsamamento e vai descer com ele para Hebrom, um grande cortejo. José e os seus irmãos descem para sepultar o seu pai na caverna de Maquipela. E depois disso, volta José para o Egito e vai cuidar dos seus irmãos. Deu o melhor da terra do Egito para que eles pudessem viver nela, se multiplicar, fazer casa, possuir, criar família sem fome, sem deserto, sem problema, somente ali juntinho com José cuidando deles. Verso 26, ele fala, vós intentastes o mal contra mim, mas Deus transformou em bênção, não precisam temer nada. Ou seja, José entendeu o propósito. E você tem que entender o propósito de Deus na sua vida. Deus quer salvar tu e a tua casa. A promessa não é só para você. Jesus veio para salvar você e toda a sua parentela. Entre no centro da vontade de Deus, que é o melhor lugar para você estar hoje. Ele termina o capítulo falando algo muito importante. No verso 20, fez os filhos de Israel jurar que levariam os ossos dele do Egito. Você sabe o que é isso? Isso é fé. Olha, a promessa que Deus ia libertar eles do Egito foi feita por bisavô dele. Foi feita para Abraão em Gênesis 15. Abraão falou com Isaac, Isaac falou com Jacó, Jacó ensinou seus filhos e José acreditava 100% que um dia Deus ia visitar o Egito e tirar eles de lá e falou, vocês não deixarão os meus ossos aqui. Eu te pergunto, você crê que Jesus vai voltar? Porque ele vai voltar. E ele também vai nos tirar dessa terra. Se você tiver morrido, você vai entrar num corpo glorificado. Leia 1 Tessalonicenses 4,16. Leia 1 Coríntios capítulo 15, 51 em diante. Agora, se você estiver vivo, vai ser arrebatado. Nós sairemos, essa terra não é a nossa morada. Somos peregrinos e forasteiros. Como esse povo ficou no Egito durante 400 anos, nós estamos forasteiros nessa terra. Nós somos cidadãos do céu. Nós pertencemos a outra pátria, a celestial. E o nosso Rei, o nosso Senhor Jesus Cristo, certamente vai voltar. E você deve passar todos os dias da sua vida como José. Certamente o Senhor visitará esse lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E vai terminar o livro de Gênesis. Que Deus te abençoe e te guarde, te dê perseverança, saúde, paz, alegria, unção do Espírito Santo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.